Com relação ao avanço dos projetos de PPP no Brasil, a minha sensação é que nos últimos 2 anos parece que a coisa começou a andar. Isso porque a lei é de 2004, a lei foi editada e ela foi uma iniciativa do governo federal, e não obstante ser uma iniciativa do governo federal, o governo federal em si não avançou nos projetos, a gente tem conhecimento de um único projeto na esfera federal. E vieram as leis, vamos dizer, subnacionais dos estados, e no ponto de vista estadual, o que a gente percebe é que nos últimos 2 anos os projetos começaram a andar. Existe um avanço, eu acho que esse avanço ele tem que ser anunciado e louvado, mas ainda tem muito a se fazer. O setor privado tem um pleito com relação principalmente à questão fiscal dos projetos, e o governo, ouvindo esse pleito, ele editou uma medida provisória onde ele tratou dessa questão da ineficiência fiscal. O que essa medida trouxe não foi uma desoneração fiscal, mas sim o que ela trouxe foi um ajuste da ineficiência fiscal que existia. Porque o parceiro privado, no momento que ele pagava o investimento, no início ou nos primeiros anos de obra, ele recolhia os impostos relativos a esse investimento. Só que, do ponto de vista fiscal, era ineficiente porque a depreciação do ativo não acontecia no mesmo período. Então, tinha um descasamento. Então, em linguagem comum, o projeto ficava mais caro. Essa medida também tratou de uma questão importante, que é o aumento do percentual que os estados podem gastar com projetos de PPP. Então, ele aumentou de 3% para 5%. Isso também é muito positivo, porque alguns estados já estão chegando aí no seu limite, então eles estariam aí impedidos de contratar novas PPPs. E é muito positivo também no âmbito municipal, porque alguns municípios não têm capacidade fiscal para contratação. Eu acho que ela vai ter um grande impacto, eu acho que na realização de novos projetos, né? Por quê? Porque do ponto de vista fiscal, no momento que você resolve ou que você sana essa ineficiência, você viabiliza que projetos que estão em carteira hoje, que não ficavam de pé do ponto de vista econômico e financeiro, eles sejam finalmente saiam de carteira e sejam contratados. E você, a partir do momento que você torna esse projeto mais eficiente, em última instância mais barato, o estado, o município ou o ente que está contratando, ele vai ter uma gordura para gastar com outros projetos. A legislação de PPP, ela não permite o pagamento da contraprestação do serviço, e a contraprestação, quando a gente fala contraprestação é serviço mais obra, até que o serviço seja fruível. De um lado, parece que é uma garantia do poder público, porque assim, eu só vou te pagar na hora que você construir a obra e o serviço começar a ser prestado. Por outro lado, você tem aí uma ineficiência financeira aí, não é nem uma eficiência fiscal. Por quê? Porque tem alguns entes que têm capacidade de caixa para pagar a partir do D0, e eles o deixam de fazer porque a legislação não permite. Só que o projeto fica mais caro, porque a TIR do projeto ela vai sendo aplicada ao longo desses 3, 4, 5, 6 anos aí de construção. E isso também no questão do investimento. Então, com a medida provisória, ela permitiu que o pagamento com relação aos investimentos seja feito para e passo a sua realização. Então, isso também é muito positivo. O governo anunciou um pacote que a gente fala que está se chamando do pacote de concessões ou pacote de infraestrutura nos setores de ferroviário e no setor, vamos dizer assim, rodoviário, né? Fazendo uma análise legal, o governo ainda não anunciou como vai ser a modelagem, como vai se dar a estruturação desses projetos. O que foi anunciado são valores, né? Eu acho que na ordem de 133 bi, que está se estimando gastar aí nos próximos 5 anos com esses projetos. Foram anunciados quais projetos vão ser objeto dessas concessões, né, tanto na questão rodoviária como ferroviária. O que a gente sentiu do mercado, do setor privado, eles ficaram bastante animados e foi muito positivo, porque mostra realmente que o traçado, principalmente da linha férrea, ele guarda uma proporção
com a questão rodoviária e portuária, que é muito importante, ou seja, é o governo olhando a estruturação ou o planejamento da logística como um todo. Na questão rodoviária especificamente, o que a gente acredita que vão sair vão ser as concessões comuns. E o governo já anunciou o modelo que provavelmente ele vai adotar na licitação, que é o modelo da menor tarifa, né? Nesse sentido, a gente já vê críticas ou vê defensores de ambos os lados, né? O fato de você adotar a menor tarifa como forma de seleção do melhor parceiro privado aí, ou do melhor concessionário, se espera que efetivamente tenha um investimento grande na rodovia, na malha, porque a partir do momento que você não está pagando outorga, o setor público deve efetivamente exigir que todo esse recurso seja investido na própria rodovia. Os que criticam dizem que, enfim, está se dando a exploração, né, um bem público está se dando sem qualquer pagamento para o setor privado. Do outro lado, o que a gente já viu é que, principalmente na questão da linha férrea, quando foi se cobrado outorga, você depois não tem, o setor privado fica sem capacidade para investir na malha. Na minha opinião, o que falta para os projetos decolarem na velocidade que a gente precisa é realmente a capacitação do servidor público. Eu acho que o governo dos estaduais, os governos federais, eles têm que ter efetivamente um bom corpo técnico para modelar esses projetos e para ter celeridade na análise, inclusive desses modelos que tem aí de MIP, de PMIs, onde a iniciativa privada propõe um projeto, modela para o governo. O que a gente vê é que a iniciativa privada faz esse movimento, quando chega no governo o projeto para. Então um projeto de PPP hoje, ou mesmo de concessão, demora em média um ano e meio para se modelar e eventualmente sair numa consulta pública, e muitas vezes até mais do que isso. E eu acho que o segundo ponto que eu deixaria aqui como crítica mesmo é a atuação das agências. Na minha opinião, a gente precisa fortalecer as agências regulatórias, a gente precisa ter bons técnicos nas agências, precisa ter independência das agências, porque uma boa contratação, o poder público ele vai atingir efetivamente a sua meta, o que nada mais é do que desenvolver infraestrutura vis-à-vis a prestação de um bom serviço pela iniciativa privada, porque a partir do momento que eu concedo isso, eu tenho que exigir que a iniciativa privada me preste o melhor serviço da melhor qualidade. Eu só vou conseguir atingir isso se eu conseguir fazer um bom modelo. Então, vamos dizer, previamente eu tenho que trabalhar na modelagem e depois se eu tiver uma boa agência para fazer a regulação e fiscalização.